Meu coração sem direção, voando só por voar. E aí, sacou qual é o assunto da aula, né? Coração. Vamos falar do coração e não vamos falar aqui na aula poeticamente sobre o coração, apesar de ser muito interessante falar sobre os nossos sentimentos. Agora a gente vai ver a anatomia macroscópica deste importante órgão. O coração é a bomba mecânica, é a bomba contrátil propulsora de sangue. Significa que ele contrai e propulsiona, ejeta sangue para o nosso corpo. O coração ele bate, ele contrai cerca de 100 mil vezes por dia, o que perfaz 35 milhões de contrações no ano. Então, sim, ele trabalha o tempo todo e tem que ser muito eficiente. E aí a gente vai começar pela anatomia topográfica, onde o coração está localizado no corpo. E aí, qual seria a sua resposta? Pensa um pouquinho. A gente poderia começar respondendo que ele está localizado no tórax, que é uma parte do tronco, e aí vocês têm que lembrar lá da divisão do corpo, certo? O coração ele está localizado no tronco, especialmente na cavidade torácica, em um espaço denominado mediastino. Mais uma vez, o coração está localizado no tronco, na cavidade torácica, especialmente em um espaço denominado mediastino. O que é o mediastino? É um espaço dentro da cavidade torácica. Este espaço ele está compreendido entre os pulmões, então a cavidade torácica é grandemente ocupada pelos pulmões. O que sobra de cavidade é o mediastino. Então, quais são as delimitações do mediastino? O mediastino ele tem delimitação lateral, os pulmões, os sacos pleurais. Por cima é a abertura superior do tórax e embaixo quem fecha o mediastino é o músculo diafragma. Anteriormente é o osso externo e suas cartilagens costais e posteriormente a coluna vertebral. Então, o mediastino é um espaço, e eu vou pegar aqui o esqueleto, olha, o nosso famoso e amiguinho, né, o esqueleto, para a gente então lembrar as delimitações do mediastino. A delimitação anterior do mediastino é o osso externo. Quem que fecha posteriormente o mediastino são as vértebras da coluna torácica. Quem que fecha superiormente o mediastino é o espaço superior do tórax, a abertura superior do tórax. E inferiormente existe um músculo aqui importante da respiração chamado diafragma. Este é o músculo que delimita inferiormente o mediastino. E tem mais. Então aqui entre os dois pulmões, que são laterais, a gente tem uma cavidade bem mediana. Lembrando que mediano, né, a linha mediana do nosso corpo é uma linha vertical imaginária que divide o corpo em direito e esquerdo. Então nós temos aqui bem no plano mediano o mediastino. O mediastino ainda tem subdivisão. O ângulo do externo é uma referência para a gente para delimitar mediastino superior e abaixo do ângulo do externo até o diafragma é o mediastino inferior. No mediastino inferior, nós temos três compartimentos que são de frente, no meio e atrás. São eles mediastino anterior, mediastino médio e o mediastino posterior. E o coração, onde ele fica localizado nessa história de mediastino? Ele fica nesse compartimento inferior do mediastino, especialmente no mediastino médio. Então, além de coração, a gente tem o pericárdio, que é o envoltório do coração, e os vasos da base. Então, sim, a gente já definiu a localização, a topografia cardíaca. Agora, a gente precisa dizer sobre esse revestimento cardíaco. Quando a gente abre o tórax, a gente não depara diretamente com as câmaras cardíacas, a gente não enxerga o coração de cara. Primeiro, a gente vai enxergar um envoltório. O coração ele é revestido por um saco fibroceroso chamado pericárdio.
O pericárdio tem a função de conter o coração lá no mediastino, fixando o coração no mediastino. Além disso, ele tem a função de proteção cardíaca. Então, em situações, do batimento cardíaco, o pericárdio ele limita essa expansão cardíaca. O pericárdio ele é formado por uma lâmina, por uma membrana externa e por uma membrana interna. A membrana de fora, externa, é chamada pericárdio fibroso. Ela é constituída de tecido conjuntivo denso, inelástico, rígido, denso, para proteger e conter o coração. Depois, nós temos uma membrana interna ao pericárdio fibroso. Fica dentro do pericárdio fibroso. E essa membrana é chamada de pericárdio seroso. O pericárdio seroso é ainda subdividido em duas lâminas, lâmina parietal e lâmina visceral do pericárdio seroso. A lâmina parietal é a mais externa das duas e ela é um tecido delicado, brilhante e está aderido no pericárdio fibroso. A mais interna de todas chama lâmina visceral, transparente, muito delicada, que está grudada no coração. Ela reveste intimamente o coração e por isso também é chamada de epicárdio, lâmina visceral do pericárdio seroso ou epicárdio. Então, olha só, aqui eu tenho um coração na mão e eu tenho aqui representando um saco. Só para que a gente consiga didaticamente entender que quando a gente expõe o tórax, a gente faz a abertura do tórax, a gente não enxerga o coração de uma vez, porque ele está revestido por um saco fibroceroso. E este saco fibroceroso é o famoso pericárdio. Então, nós temos que abrir o pericárdio para a gente enxergar. A gente tem que abrir o pericárdio, tirar o pericárdio para a gente enxergar o coração. E para entender melhor as camadas desse pericárdio, eu vou colocar um jaleco de laboratório para a gente representar o pericárdio. Bom, então esse jaleco aqui vai nos ajudar a entender melhor a divisão do pericárdio. Imagina que a minha pele, eu sou o coração, certo? E eu sou então revestida por uma membrana fibrocerosa chamada pericárdio. Vocês estão enxergando a parte externa do meu jaleco, certo? Essa porção externa do meu jaleco, o tecido que está aqui visivelmente externo, é o pericárdio fibroso. Pericárdio fibroso é o componente mais externo do meu jaleco, é o tecido de fora. Quando eu desabotoo o meu jaleco, eu faço uma abertura e eu tenho a camada interna do meu tecido. Então, eu abri o jaleco e eu estou mostrando a parte interna do tecido, que é a parte interna do tecido externo. Então, essa lâmina parietal do pericárdio seroso é como se fosse esse forro interno do meu jaleco, que está grudado no forro externo, que é o pericárdio fibroso. Então, aqui eu tenho o pericárdio fibroso, abri pericárdio seroso, lâmina parietal, e a minha blusa, que é o tecido mais coladinho na minha pele, é o pericárdio seroso, lâmina visceral, ou então conhecido como epicárdio. Entendeu um pouco melhor? Acho que essa dinâmica simples do jaleco pode ser didática e ajudar alguns ou todos vocês a entender um pouco melhor sobre essa distribuição em camadas, ok? Bom, detalhe, entre a lâmina visceral e a lâmina parietal do pericárdio seroso, entre as duas, existe uma cavidade que é chamada de cavidade do pericárdio. Essa cavidade contém pouquíssimos mililitros de um líquido que é chamado de líquido pericárdico. Ele funciona como lubrificante, é muito pouca quantidade. Simplesmente lubrifica as duas lâminas para diminuir o atrito entre elas nos batimentos cardíacos, porque, como nós comentamos,
esse coração ele contrai o dia o tempo todo. Então, para diminuir o atrito entre essas duas lâminas, existe uma fina espessura, uma películazinha de líquido pericárdico produzido pelas células pericárdicas desses folhetos. Só que em algumas situações pode ocorrer aumento desse líquido pericárdico, por exemplo, numa condição chamada pericardite. Uma pericardite que pode ter causa desconhecida ou uma infecção viral, bacteriana, estou dando alguns exemplos. Pode aumentar a quantidade desse líquido pericárdico e o aumento da quantidade do líquido pode comprimir o coração. Isso é uma condição chamada tamponamento cardíaco que pode ser grave. Então, se eu aumento o líquido entre as duas lâminas, eu começo a apertar e comprimir o coração. E então ele vai receber menos sangue, porque ele dilata menos, e ele vai ejetar menos sangue. Isso vai comprometer o débito cardíaco, a respiração vai ficar difícil, a pressão arterial diminui, pode confundir com dor de infarto. Então essa é uma condição chamada tamponamento cardíaco, que tem como, dependendo do grau, pode ser tratado por medicamento ou tem que fazer realmente a drenagem através de uma punção por uma agulha, tem que drenar esse excesso de líquido. E esse líquido pode ser inclusive sangue, Então a gente tem o hemopericárdio, que é o excesso de sangue, que é um acúmulo de sangue nesse espaço chamada cavidade do pericárdio, que está localizado entre as duas lâminas, lâmina parietal e lâmina visceral, certo? Bom, então eu fazendo aqui um pouquinho de anatomia aplicada à clínica, tamponamento cardíaco pode acontecer em diversas infecções, pode acontecer por lesão de continuidade, como projétil de arma de fogo, arma branca, e assim tem outros exemplos que vocês vão ver nas práticas clínicas, tá? Enfim, então a gente conseguiu expor o coração, A gente já sabe onde ele está localizado, a gente sabe que ele é envolvido por um saco fibroceroso chamado pericárdio, e agora a gente chega ao coração e a gente precisa falar sobre o seu formato. Bom, lá na escolinha, quando a gente está no prezinho, a gente aprende a desenhar o coração desta forma, Algo parecido com isso. E aqui a gente aprende, quando vocês chegam numa faculdade, fazem um curso superior ou lá no ensino médio, na biologia, vocês aprendem que o coração ele tem o formato de um cone invertido. Então aqui eu desenhei um cone de cabeça para baixo, onde a base, que é mais larga, é superior e o ápice, que é mais fino, ele é inferior. Então o coração ele tem mais um formato de um moranguinho do que esse coração poético que a gente aprende a desenhar lá na escola, Chega um determinado momento que a gente sabe até fazer uma flechazinha mostrando que esse coração está bem apaixonado. Bom, então o coração tem a forma de um cone invertido. E aí, com essa base superior e o ápice inferior. Se você tem curiosidade de saber o tamanho do coração, o seu coração ele tem o tamanho aproximado do seu punho cerrado. Então, feche os seus dedos, faça flexão dos dedos e posicione sua mão fechada aqui no tórax. Seu coração ele tem aproximadamente esse tamanho, tá bom? Que são 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura e 6 de espessura. É mais ou menos o tamanho do coração da nossa espécie, do indivíduo adulto. Esse coração ele pesa em torno de 250 gramas na mulher e 300 gramas no homem. Vocês já ouviram falar que ele está no lado esquerdo do peito, Então, olha só, a gente vê aqui na aula de anatomia que 2/3 do coração estão localizados no lado esquerdo porque esse ápice é apontado para o lado esquerdo. Então, o ápice ele é inferior, anterior e apontado para o lado esquerdo, fazendo com que 2/3 cardíacos fiquem na cavidade esquerda do peito, enquanto 1/3 está localizado aqui, bem no meio do peito e indo um pouco para a cavidade direita. Então, nós temos o formato do coração e ele ainda é dividido em camadas. Então, quando você faz um corte no coração, você consegue estudar as camadas do mesmo, que são de dentro para fora, endocárdio,
a camada intermediária, miocárdio, e a camada mais externa, epicárdio, que a gente já ouviu falar. Então, por dentro, e aqui eu tenho o coraçãozinho na minha mão, a gente vai fazer um corte. Coração, formato de cone, só que não é o cone para cima, com vértice para cima, é um cone invertido. Ele está aqui dentro do seu mediastino, apoiado no músculo diafragma, e esse ápice ele está apontado para o lado esquerdo, para frente e para baixo. Vou fazer um corte frontal. Então, encerrei esse coração e abri o coração, para a gente ver que ele tem camadas. Então, a camada mais interna do coração é chamada de endocárdio. Então, olha aqui, endocárdio é a camada mais interna do coração. Ela é constituída de endotélio. Esse endocárdio, ele confere um aspecto liso para as câmaras cardíacas. A camada intermediária, e a maior de todas, inclusive ela é chamada de miocárdio, ela é muscular. Então, essa camada, 95% do coração de camada é de miocárdio. E ele tem a função de contrair e, por isso, ejetar o sangue. A camada mais externa, que é essa pontinha aqui de fora, tá? Essa camada externa é chamada de epicárdio, que é a porção mais externa. O epicárdio, ele é formado de duas membranas. A mais externa, você já sabe, que é o epicárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio seroso, e também tem um tecido conjuntivo que ele é formado de gordura, que impregna na parede das câmaras cardíacas externamente. Então, quando você vê um coração por fora, ele tem na sua camada externa gordura, especialmente nas câmaras inferiores. Essa gordura faz parte dessa camada mais externa que é o epicárdio. Então, o infarto. Vocês já ouviram falar em infarto do miocárdio? Pois é, o infarto do miocárdio é uma lesão que pode ser grave e ela acomete uma dessas três camadas, que é a camada intermediária, a camada do meio muscular. Veja nesse vídeo comigo detalhes sobre infarto do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio acontece quando ocorre uma obstrução do fluxo sanguíneo do próprio coração. Vejam aqui uma obstrução por uma placa teromatose nas coronárias. O sangue fica obstruído e então eu não consigo oxigenar a parte periférica ou distal à obstrução. Isso leva ao infarto do miocárdio, à morte do músculo cardíaco, que é a camada média, miocárdio. Então aqui essa região escurecida é a região infartada por uma obstrução coronariana.